Olá, meu nome é Rebeca, estamos no canal Rivica e hoje eu vou falar com você sobre o trabalho remoto e as diferentes coisas que você precisa implementar na sua rotina para conseguir realmente trabalhar de casa, porque tem muitas tentações, né, estando em casa, no conforto do lar, no seu sofazinho, com a sua grande televisão, com a sua geladeira cheia de comida. Então eu vou compartilhar com você hoje dicas para você conseguir trabalhar de maneira eficiente e eficaz e se sentir muito bem no seu lar, no seu trabalho, porque são coisas diferentes e a gente não pode misturar absolutamente tudo, senão a gente também vai se prejudicar. Então fica comigo que eu vou compartilhar todas essas dicas com você. Já começa aqui se inscrever no nosso canal e dá o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Nós falamos o tempo inteiro de transformação, de transição de vida, de transição de carreira, de transição de tudo, né? Todos nós estamos vivendo uma grande transição depois da pandemia. E não é somente no aspecto, né, interior, não é somente na descoberta da nossa verdadeira personalidade, dos nossos sonhos, das coisas que a gente realmente quer conquistar, que vão realmente ser algo que a gente precisa se adaptar. A gente também vai precisar se adaptar de uma maneira muito concreta, muito prática, aos novos comportamentos, aos novos hábitos que são associados ao trabalho remoto. Então, fica comigo agora que eu vou te mandar todas as minhas dicas. Essa transição que começou forçada para a maioria de nós, ficamos presos dentro de casa, continuando trabalhando, ou para alguns sem trabalhar, né, com o tempo um pouco mais livre para fazer outras coisas, mas experienciando outros desafios. Essa transformação, ela pode ser muito mais fluida, muito mais tranquila, muito mais cômoda e confortável para todos nós. Então, e não é só um conforto físico, né, de poder trabalhar do sofá, de trabalhar da cama, o que eu não recomendo, só para você saber, mas ela também pode ser uma transformação que vai te permitir dar aquele salto quântico na sua vida. Você conseguir realmente se organizar de uma maneira que você vai ter mais qualidade de vida, mais descanso, mais tempo com a família, mais tempo de produzir seus próprios projetos pessoais. Você vai ter muitas vantagens que você não tinha antes, tendo que ir para o escritório todo dia. Porém, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é aprender que você vai precisar se comunicar de maneira muito diferente no mundo virtual, né? Então, eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tive que me preparar um pouco, eu tive que pensar um pouco nas diferentes coisas que eu vou te dizer. Eu tenho que articular um pouco melhor, eu tenho que ter uma estrutura clara do que eu vou falar para vocês, porque senão fica complicado a gente se comunicar de uma maneira que o outro entenda, porque nós temos várias distrações em casa, temos o barulho da máquina de lavar, temos as crianças gritando, o cachorro no quintal. Então, como você pode certificar de que o outro, sabendo que ele pode estar vivendo todas essas diferentes coisas do outro lado, ele entenda a mensagem que você quer comunicar? Então, você precisa prestar atenção e adaptar a maneira que você se comunica com os seus colegas, os seus amigos, no cotidiano, mas especialmente no trabalho. Essa é a coisa, o desafio maior de todos, e essa é a dica principal, assim, pra mim, foi a que realmente mudou o jogo pra mim, foi estabelecer limites. Porque quando a gente tá trabalhando em casa, a gente acaba confundindo o horário de trabalhar, o horário de comer, o horário de dormir, o horário de estar com os seus entes queridos, né? E aí acaba que às vezes acontece uma coisa chamada blurring. Blurring é tipo uma mistura entre o que é real e o que é virtual. Não que o que virtual não seja real, porém, nós temos que determinar um pouco maneiras de separar essas duas coisas. A gente precisa estabelecer limites, né? Pra gente não se confundir, pra gente também não passar dos limites, a gente não ficar muito cansado, a gente não deixar de dar atenção para os nossos entes queridos, né? Se a gente for estar trabalhando em casa o tempo inteiro, então talvez seja melhor você trabalhar no escritório e voltar para casa às 6 da tarde e não tocar mais nada do trabalho, né? Se é isso que você quer. É bom a gente estar sempre buscando um equilíbrio. Então, importante você estabelecer esses limites. É uma coisa que eu sempre faço, é desligar o meu celular profissional depois do trabalho. Eu trabalho, é fácil porque o meu celular profissional é meu computador também. Então eu vou e fecho o computador, fecho a aba lá onde eu consigo ligar para os meus clientes e eu só vou falar com eles amanhã. Ou então eu tiro as notificações de todos os diferentes softwares que existem por aí, como Slack, como Google Meets, tudo aquilo que a gente usa para comunicar com os nossos colegas, é bom a gente cortar depois de uma certa hora. Uma coisa muito prática e muito fácil de fazer é você fazer uma atividade física depois do horário de trabalho. Então, se você tem uma reunião, você acaba todo dia às 18 horas e um colega seu te pede para manter uma reunião e ficar até mais tarde, até às 19, você vai falar para ele: sinto muito, mas eu tenho já uma atividade, vou fazer meu tênis das 6 às 7, vou fazer minha academia das 6 às 7, então eu não posso, eu tenho um compromisso. Não precisa nem falar o que você vai fazer, mas você diga que você tem um compromisso pessoal
tal, e que você não pode fazer essa reunião esse dia. Se for urgente, que vocês falem mais cedo, e se puder esperar, que vocês falem no dia seguinte. Outra coisa importante para ajudar, né, a gente fazer essa diferença entre o que é familiar, o que é nosso, pessoal, e o que é o trabalho, é criar um espaço próprio para o seu trabalho. Você vai precisar de um escritório, né? Você não vai poder trabalhar no mesmo lugar que você se dedica para outras coisas. Eu não vou lá trabalhar onde eu dedico minha prática da meditação, porque não combina uma coisa com a outra. E ali, o nosso ambiente, ele vai criar uma atmosfera propícia pra gente estar fazendo uma atividade específica. Então, se eu for tentar trabalhar no meu ambiente de meditação, muito provavelmente eu vou desfocar, eu vou pensar em outras coisas, eu vou, sei lá, ficar mais lenta, porque é o que aquele ambiente me provoca, né? Aquele estado de tranquilidade, de concentração interior, de tentar sair um pouco do que tá me cercando. Então, não vai funcionar muito bem. Você precisa de um escritório onde você sinta que aquele é um ambiente ideal para você conseguir produzir no seu cotidiano. Então, você vai precisar de uma cadeira ergonômica, você vai precisar de um escritório, né, que você consiga levantar e sentar. O meu maior investimento esse ano passado foi comprar um baita de um escritório que me permitia levantar e sentar, que ele era extremamente ergonômico, a cadeira também extremamente confortável. Comprei um teclado, comprei um mouse também pra eu não ficar com tendinite. Todas as coisas você vai precisar, senão você vai ter problema de saúde sim, e você não vai conseguir produzir quanto você gostaria, e você vai acabar trabalhando mais, porque você está sempre atrás do prejuízo. Outra coisa que vai facilitar muito sua vida como trabalhador remoto é utilizar plataformas online, ou então tecnologias novas que estão aí para facilitar a nossa vida. Então, se você, sei lá, conhece um pouco de inteligência artificial, e se nem conhece, você também pode muito facilmente aprender a usar, sei lá, o ChatGPT, você pode usar o ManyChat se você trabalha com marketing digital. Tem várias aplicações diferentes, vários programas que vão permitir você trabalhar de maneira muito mais otimizada, né? Aí voltou falando português. Então, várias maneiras para você facilitar o seu trabalho e ser mais eficaz, mais eficiente. Então, é isso, você tem que explorar um pouquinho esse novo mundo, porque talvez a gente não pensasse nessas coisas antes. Por exemplo, antes a gente ia pra escola, não tava tudo no caderninho. Hoje em dia, a gente faz uma reunião e a gente tem um assistente virtual que vai ali fazer, que é a própria tecnologia artificial. Antes era uma pessoa que ficava lá anotando tudo que todo mundo falava, ela vai lá e faz o resumo da reunião. Então, esse tipo de coisa vai te ajudar muito, e você vai poder tirar, né, esse tempo que você ia ficar lá horas escrevendo sua ata de reunião, para você fazer outra coisa que seja mais legal para você, e você vai poder também ir mais longe no seu trabalho e agregar mais valor aos seus colegas e à sua organização. Uma coisa que você vai se deparar, é um desafio de todo nômade digital, de toda pessoa que trabalha remoto, você vai precisar priorizar. Por quê? Porque quando você tá em casa, você vai falar, ai, olha, eu tô em casa, já vou poder lavar a louça, eu vou poder fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ligar pra não sei o que, pro médico, você vai ter muito mais possibilidades, né? Você vai ter muitas atividades que você não poderia fazer normalmente no escritório. No escritório, você vai passar o tempo que você tá lá com os colegas, você vai fazer um pouco de networking, você vai tomar um cafezinho, você vai conversar com não sei quem, com a Mariazinha do financeiro, você vai ver a Joana do RH. Então, essas coisas que você não vai precisar fazer lá no trabalho, você vai querer alocar esse seu tempo livre pra ligar pro médico, organizar algumas coisas que você ficaria pra organizar à noite quando você voltasse do escritório. Então, você vai ficar a sua cabeça vai ficar meio bagunçada, você vai ter 1 milhão de coisas que você quer fazer e você vai acabar não focando em nada. Então, você vai precisar priorizar. Eu vou fazer só um vídeo sobre isso falando de métodos de priorização, métodos de estratégia para você realmente aprender a atacar uma coisa de cada vez. E depois eu vou apresentar para vocês a Matrix Eisenhower, que mudou totalmente a minha vida. Então acho que vocês vão gostar muito. Eu vou deixar para outro vídeo, mas lembre-se que você vai precisar estabelecer metas claras e que você tenha elas de uma maneira fácil para você enxergar e visualizar, e que você consiga priorizá-las também de maneira mais concreta. Então, falando de priorizar as coisas certas, é muito importante a gente priorizar nosso bem-estar mental. Então, pode ser que você trabalhe muito mais, para você e pro seu trabalho também, pro seu chefe. Pode ser que você faça mais atividades em família, mas você também tem que pensar no seu bem-estar físico. Você tem que pensar no seu esporte, na sua alimentação. Então, se você tem mais tempo livre agora que você trabalha em casa, você também tem que pensar em planejar um pouco melhor o que você vai comer no dia a dia, quais são as compras que você, vai fazer, em vez de ficar comprando toda hora iFood, ou ficar toda hora comendo comida industrializada. Então, é necessário que você também pense nisso. E isso é uma parte essencial do seu bem-estar no tempo, Você pode muito bem se sentir mais
sei lá, mais descansado trabalhando em casa, mas se você só focar nisso, você vai mais tarde sofrer consequências do fato de que você não tá se alimentando bem, do fato de você não tá fazendo esporte, do fato de você não tá cuidando das suas costas, do fato de você não tá cuidando da sua saúde, e do espiritual e do mental também. Então essas são outras coisas que você precisa considerar. Aí você tem tempo agora pra fazer 1 milhão de coisas, mas não deixe de ir na igreja se é a sua prática, não deixe de rezar se é a sua prática, não deixe de meditar, não deixe de ir pra psicóloga, não deixe de ver alguém que vai te ajudar a processar essas novas emoções, porque toda transição, ela vai implicar necessariamente numa mudança muito grande pra você, que você vai precisar rever, mudar um pouco de perspectiva e adaptar alguns dos seus hábitos. Outra coisa, e essa é a última dica de hoje, é você estar sempre buscando feedback também. É importante que você pergunte para os seus chefes, pergunte para os seus colegas o que você acha que você poderia aprimorar na sua maneira de trabalhar, porque agora você não tem mais aquele feedback do cara a cara, né? Porque às vezes você tá ali e fala alguma coisa e alguém já vai, te rebate, conversa e questiona, e é um feedback muito mais natural, orgânico e legal, mas também é importante você ter um feedback constante, né? Porque às vezes seu chefe não vai ter tempo de trocar ideia com você online, então manda uma mensagem pra ele e fala: adoraria que a gente tivesse uma reunião semanal onde você troca ideia comigo, me dá um pouco as suas, né, percepções sobre o meu trabalho, onde você acha que eu poderia melhorar, onde você acha que eu não preciso mais trabalhar para eu poder focar em outras coisas. Então é importante que você tenha essa conversa com o seu chefe, porque o mundo virtual, ele não vai te mostrar tudo. Você tá aqui na sua casa, o seu colega tá lá na casa dele. Como é que você pode saber tudo que passa na cabeça dele, tudo que ele vive no cotidiano dele? A não ser que você tenha uma câmera lá filmando ele, você não tem como saber. E como ele percebe também suas ações e suas atividades, né, no cotidiano. Então você precisa de uma conversa construtiva e aberta sobre o feedback para que você melhore profissionalmente. Então, muito importante isso. Então, gente, foi isso por hoje. Só queria trazer para vocês a ideia de que o trabalho remoto é uma transição grande e ela traz muitos obstáculos, porém ela traz muitas oportunidades também. Então, nasce muita oportunidade da diversidade, né? A gente teve a pandemia, olha aí a prova. A pandemia foi um momento muito difícil para muitas pessoas no mundo inteiro, porém ela trouxe também essas oportunidades novas, essa oportunidade de você trabalhar para um lugar e morar em outro, essa oportunidade de não ter que se locomover por horas para poder chegar no seu escritório, uma oportunidade de você também focar mais na sua vida pessoal, uma oportunidade de você desenvolver novos projetos. É muita coisa legal e você tem que surfar essa onda, porque essa onda talvez não dure muito tempo. Então é o momento de você parar e analisar isso e pensar: ok, o que eu quero criar com isso? O que eu vou trazer de bom desse momento de trabalho remoto na minha vida? Além de ser um conforto muito grande, o que mais ele pode me proporcionar? O que mais eu posso construir agora que eu tenho essa possibilidade de otimizar meu tempo e de liberar mais espaço para eu focar em outras coisas? Então pense com carinho sobre isso, porque essa é a mentalidade que você vai precisar para poder continuar crescendo na vida e conquistar mais liberdades financeira, emocional, geográfica. Então é muito importante, e não tô falando isso à toa. Então fica ligada que a gente vai continuar conversando sobre esses assuntos e eu vou trazer cada vez mais dicas para você viver uma vida plena, livre, leve e solta.